bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, de viagens. Hoje, de uma história muito interessante que eu vim mostrar para quem não conhece, especialmente também para quem conhece, entender um pouco mais de como é que é um evento da NHRA. A NHRA é a Liga Norte-Americana de Arrancada, a National Road Road Association, então a Liga Norte-Americana de Hot Roads, que é o termo para carros de corrida ou carros mexidos. Eu acho que é um dos maiores eventos de entretenimento de automobilismo do mundo, junto, claro, com outros eventos como Fórmula 1, mas que reúne incrivelmente dezenas de milhares de pessoas. É um evento que acontece mais de 20 vezes por ano em diversas pistas dos Estados Unidos. E hoje eu vim aqui em Charlotte, no Carolina do Norte, que é uma das pistas mais próximas a Atlanta, para mostrar para vocês como é que é uma prova da NHRA. Vou acompanhar o grandão, que é o piloto brasileiro Sidney Frigo, correndo na Pro Mode. Nós estamos torcendo para ele ganhar, inclusive, se o título do episódio foi "Ganhamos a NHRA Pro Mode", você já sabe que ele ganhou. Eu estou chegando hoje aqui, hoje é um sábado de qualificatórias, domingo de eliminatórias, então eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Vim com a minha família, vim com a minha mãe e com o meu filho mais velho, Pedro, e vários amigos aqui. Então, pode preparar o chimarrão, pode preparar o café da manhã, bota na TV, e eu espero que vocês curtam, espero que vocês gostem de acompanhar como é que é um desafio desses de vir na NHRA. E um detalhe muito importante, esse é o primeiro evento que oficialmente a Feutech está patrocinando a NHRA Pro Mode. Então é NHRA Feutech Pro Mode Drag Racing Series, que é um orgulho enorme, assim, uma coisa que eu nunca imaginei que a gente chegasse nesse ponto de uma empresa brasileira, no fundo, começou no quarto de casa, ser a patrocinadora principal da categoria do ano e desse ano de 2022. Então, muito obrigado, espero que vocês curtam. Bom, vamos começar a corrida propriamente. Como é que a gente chega numa corrida da NHRA, que é sentar numa arquibancada, ó. Muita gente aqui, muita gente. Ó, quem veio junto comigo, Pedro, meu filho, né, mais velho. Esse aqui acho que vocês não conhecem, Luiz de Leon. Ô, galera, tudo bem? Prazer em conhecê-los. O cara que tomou pau do Lexus do Arcondo no último episódio aí. Cara, é V8, né? V8 acabando lá na frente, o que eu posso dizer? V8 Mas vai ter V8 revanche, vai ter ainda vai ter o dinamômetro e vai ter a pista. Vai ter volta, relaxa. Esse cara aqui, ó, pra quem tem mais de 30 anos de arrancada, vai se lembrar dele. Não, imagina, começando a depois do casa, tá louco? Alejandro Sanches, o Dragster, que faz zerinho. Isso, né? depois do Cacá. Faz show de manobras. Faz show de manobras. manobras. Alejandro Sanches já correu muito tempo de arrancada no Brasil. Já começou com o Saveiro, né? Não, ele era um apezeiro. Na verdade, ele era um apezeiro. Ele era tinha Saveiro. Outro 50. Me falaram que tu dava pau no grandão na época do Interlagos ou não? E o medo de falar que dava, assim, aí o outro fala que não dava. Que... Não, porque meu carro só andou quando eu comprei o câmbio dele. E aqui, Cacá Daúde, o cara das antigas aqui, ó. E também como é que é o segundo ou terceiro mais rápido do mundo agora? Segundo mais rápido do mundo. Você tá me tirando uma posição, cara. cara. Brincadeira. A culpa é dele já que eu sou segundo. Na verdade, a culpa é nossa. A gente... Eu não sei se tu sabe, mas sabe, essa semana o Cacá veio passear aqui nos Estados Unidos, veio acompanhar o filho, né, a família, o filho tá vindo morar nos Estados Unidos, estudar aqui, né? Mas ele vai passar a semana na Feutech e terça e quarta-feira nós vamos ter que ensinar um cara. Nós vamos estar acertando o cara mais rápido no mundo, 4 cilindros do carro, o Nicolas Brunet vai estar lá com o carro pra gente acertar ele no dinamômetro. Com certeza ele sabia que eu vi e veio aqui pedir umas informações. Eu vou te falar o seguinte, ó, eu falei pro Nicolas que a gente podia testar ele na quinta, ele falou, mas eu falei pro Cal, ele falou, mas o Nicolas não pode ir junto, eu falei, mas a gente tem um piloto. Aí! E eu falei de verdade mesmo. Falou mesmo? E ele disse, pois é. Imagina se tu dá uma andadinha quinta-feira. Já vira o tema. Eu podia, sabe o quê? Virar o primeiro do mundo com o carro dele. Com o carro dele. Aí sim! Cara, olha que legal isso aqui. Tem 4 carros prontos para largar, os outros 4 atrás estão prontinhos para fazer o jornal. E agora a gente tem um grandão, ó. Então, olha só que interessante. A pista aqui tem 4 pistas essa. Z-Max, é o nome da pista, Z-Max na Carolina do Norte, tem 4 pistas. Só tem aqui, né? Essa foi o primeiro, agora em Las Vegas também vai ser assim. Já acabaram Las Vegas? Já acabaram Las Vegas, já teve prova lá de 4 também. E aí, na verdade, a ideia é mostrar mais carros acelerando ao mesmo tempo. Ó. Vocês podem ver na última pista lá, na mais longe aqui,
é o carro do grandão. Que é o que a gente veio aqui pra assistir, comemorar. Inclusive esse episódio é a vitória do grandão em Charlotte, já tem um título do episódio. Aí sim, hein, gostei. Agora só depende dele, né? Cara, e por incrível que pareça, é uma emoção diferente ver 4 carros lá. O impacto, a força, assim, de ver 4 carros andando ao mesmo tempo é diferente. Falando como espectador, é mais legal. Falando como piloto, eu acho que eu preferia andar só 2, sabe? Parece que é mais organizado, alinhamento. É difícil o alinhamento dos 4, né? Exatamente. Aqui o primeiro da esquerda é o Genis, né? Uhum. Genis anda de Fueltech, o segundo puxou pra trás, não foi ninguém. Quem é que é o terceiro? O terceiro é o Rick Smith. Ah, o terceiro é o Rick Smith. É um nitro, né? O quarto é o grandão. Vamos lá, o grandão tá classificado, mas tem que melhorar um pouquinho. Ó, 7,5. 7,5. Qual dos dois 7,5? O 7,6 é 8. 7,5 grandão, 7,5. Não. 768 é o grandão. Isso, É. 7,68 grandão. 768 o grandão, 760 o Rick Smith. Ele melhorou o tempo dele, viu, Anderson? Melhorou, né? Na verdade, assim, ó, esse episódio, o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês todas as óticas, como é que é vir numa prova de NHRA por todas as óticas. A primeira que eu tô mostrando aqui é literalmente sentar na arquibancada e assistir o evento. Caraca! Bem, hein? Meu Deus do céu! Muito cara. junto. Muito boa. Ah, mas foi legal essa puxada. Agora teve 4 carros viraram 478, 79, 80 O e 83. mais lento foi 782, o mais. Não, 83. 83 e o mais rápido 782. Então 578. 5782 o mais rápido, o mais lento 5830. Impressionante. O segundo é o José Gonzalez, que é o atual campeão da NHRA, que é um carro que anda ProLine, ProCharger, Fueltech. Amigão nosso. Mas eu vou mostrar esse carro melhor. Tudo errado. Na verdade, eu acho que alguém correu, o outro se embananou e... Sabe o que é engraçado? Pra quem tá assistindo, a gente assiste aqui bancada, a gente não sabe o que aconteceu exatamente lá no carro. Mas às vezes o piloto tá apertando um botão, tá tentando fazer alguma coisa e o carro não tá correspondendo com o que ele quer. Ontem mesmo, né? Numa das classificatórias, o carro do grandão fez o burnout e na hora de engatar a ré pra dar a ré depois do burnout, o carro não dava ré, só andava pra frente. Quem tá na arquibancada, puta, será que o cara não consegue dar ré? O cara não sabe dar ré. Mas não é, escapou um parafusinho lá dentro. Pode ter certeza que o piloto tá pegando fogo de nervoso uma hora dessa, né? Eles tentam tirar todas as responsabilidades do piloto, deixar o mais simples possível, né? Então, ó, os 3 primeiros aqui de Fueltech, ó. Tem Blower, tem ProCharger. Você vai dar pra ver, tem os pinheirinhos, ó, tem 2. Ó, agora alinhou. Olha só, 580, 581, 583, 584. Os 4. Ó, só pra curiosidade, o grandão é o segundo melhor tempo do round agora da classificatória. É, né? Agora o que eles estão fazendo aqui, ó, isso aqui faz no mundo inteiro, mas aqui eles, nos Estados Unidos, na NHRA, eles fazem com o pneu girando ao contrário, né? Acho que no Brasil, o grandão, eles fazem assim também, não? Fazem assim também, desse mesmo jeito. No Speed, né? Mas acho que o Speed foi a primeira pista no Brasil a fazer isso com o pneu girando mesmo, né? Sim, eles fizeram a máquina, o rotator que eles chamam, né? São 4. Até um negocinho lá no Brasil, eles estão usando pneu menor, só que ao invés de usar 4, eles usam 6, né? Que é mais fácil de encontrar, um pneu nacional e tudo mais. Mas basicamente o que o pneu tá fazendo ali é girar ao contrário pra emborrachar a pista, né? E na verdade o que eles fizeram? Antes de entrar com o trator, eles tiraram um pouco da borracha que tá ali, aquele excesso, aí tira esquentando a borracha e raspando e aplicam agora uma camadinha bem fininha de borracha, que é uma borracha nova. Você vai reparar que eles nem passam VHT. Não passa, é só a borracha. E agora a gente vai ter a categoria de moto aqui, que na verdade é a única categoria de moto é da NHRA, né, Luiz? Tem 2 categorias de moto. Ah, tá, tem a Pro Stock? Essa aí é a Pro Stock. Sim. E daí tem a outra também que o mano corre sempre, né? Que é a Top Fuel Harley. Sim. Né, que é diferente da Top Fuel Bike, que não tem NHRA. E a Pro Stock, na verdade, é uns motores aspirados. 2 e 4 cilindros. É nítido, né? A
diferença do som, né? O Sim. que apita é 4, o que é gravizão é 2. Sim, a rotação do 2 é muito mais baixa, toda a sensação. Ele é bem quieto, parece um trator brabo, né? E o outro parece um vespeiro. R$6,79, 6,79, 6,98, 6,94. Isso aqui, ó, o do Pedro é o único esperto aqui, ó, botou fone de ouvido. Agora não é nada. Vai ver na hora que largar. Agora a minha mãe que veio junto também. Primeira vez que vai ver um Top Fuel na vida. Nossa, chato. Uma tua mãe. Viu? Agora vamos sair da arquibancada aqui e vamos pro box lá ver como é que tá o grandão. Chegamos aqui no box do grandão, já tava funcionando, ó. Deixa eu mostrar certo agora aqui pra vocês entenderem. Ali é a pista, né? Ali as arquibancadas, a gente tava no outro lado das arquibancadas, na verdade. E aqui eles separam por categoria, então a ProMold são praticamente todos os trailers aqui, os caminhões que estão nessa região aqui, tem mais pra lá. E aqui é o do grandão, ó. Olha que bacana aqui, ele tem a bandeira brasileira tremulando. Tem um baita no outdoor aqui no caminhão atrás da Fueltech. E o carro, até muitos vão perguntar, ó, o carrinho de puxar um carro na pista é esse Fiat aqui, ó, Fiat 500 aqui turbo. Chegando aqui no grandão, esse cara aqui, ó, pra quem não sabe, quem não conhece, o Adriano Caiayan, o irmão do maluco também, o Alexandre Caiayan, gente boa pra caramba. Boa. O Adriano é o seguinte, ele tem muita história com a gente aí, né? Eu mesmo não sei se foi o primeiro V8 no Brasil que a gente fez, ou foi meio que um dos primeiros, mas foi o primeiro famoso, né? Não sei se foi o primeiro V8, mas o Biturbo com certeza foi o primeiro. É verdade. E acho que foi o que funcionou assim, que deu certo na época, Cara, né? Primeira. O Adriano é o seguinte, em 2005, talvez, por aí, lá por 2005 ele botou uma Fueltech, uma Race Pro no Camaro dele, né? Porque o Camaro é o 73, 73, né? 73. E esse Camaro, pra quem não conhece, eu vou botar até um videozinho aqui do lado, ó. Vocês viram o vídeo do carro do Adriano, agora entenderam quem é o cara, né? Cara, então, esse carro aí, como é que o Caio chegou em ti? Porque o Caio do 1320 veio pro Brasil lá por 2005, eu acho. 2005, acho que foi por aí, 2005, 2007, não lembro ao certo. E ele veio pro Brasil, que o 1320 Vision é a primeira referência, acho que mundial de... Mas o engraçado, o Caio nessa época, ele não, o 1320 era um negócio paralelo dele. É o Caio era funcionário do PayPal. É verdade, é verdade. Ele trabalhava no PayPal e ele foi pro Brasil por conta do PayPal, para fazer alguma coisa no escritório do Brasil. E foi uma coincidência que um amigão nosso tinha comprado uma camiseta da 1320 Video e mandado pro Brasil. E o Caio pegou e mandou uma mensagem para esse cara: pô, tô mandando a camiseta pro Brasil e uma grande coincidência, eu vou para aí daqui uma semana. Tem algum carro de rua que seja forte, que vale a pena filmar? Esse meu amigo Jack, acho que foi o Jack, amigão nosso, falou: tem o Camaro do Adriano, vou te passar o contato dele, quando você estiver no Brasil você liga pro Adriano. E aí passou umas 2 semanas, eu recebo uma ligação do Caio: ô, tudo bem? Eu gostaria de ir ver seu carro, onde que tá o carro? Ele falou: pô, o carro tá no endereço tal. Ele pegou, colocou, não lembro se era um Google Maps, né? Não, na época era mapa grande assim. Era alguma coisa assim, né? Aí ele falou: cara, eu tô a 1 quadra de você, literalmente. Aí ele desceu a pé e fala no vídeo, ele fala: cara, eu tô numa cidade de 18 milhões de habitantes e o carro que eu vim filmar, sem nenhum combinado, tava a 1 quadra de onde eu tô.
Ele fez um vídeo do carro, a gente saiu pra dar uma volta. Esse vídeo até eu vou botar nos comentários aqui pra quem quiser assistir, porque é legal até relembrar. Eu com certeza vou assistir de novo esse vídeo, porque tem muita... Acho que foi o primeiro carro brasileiro que saiu na Sem 1320, com uma Fueltec já na época. Sem dúvida, porque era algo muito novo. Pra começar, a Fueltec, acho que foi quase um dos primeiros V8 até sequer a usar. Ah, bem possível. Talvez o primeiro V8 Turbo, eu acho que foi. Eu acho que o Biturbo foi. Biturbo. Que funcionou assim, que foi bacana, foi o primeiro V8 Biturbo. E cara, e essa é só uma parte da história. Outra parte da história é o seguinte, aí esse carro, ele depois competiu em porte no Velopark, no Campeonato do Velopark em 2009, acabou, eu fui campeão de Calibra, né, tomou pau de mim, quer dizer... Não tomei pau, eu participei de uma etapa, ele participou de todas, ganhou na insistência, mas foi campeão. Mas olha o meu currículo lá, quem estava competindo naquele ano era Adriano Caiaia, Cláudio Castanhon, Rodergê Busato. E eu fui campeão, virando 10 segundos de Calibra. Mas insistão, ganhou, campeão é campeão, quem pode mais chora menos. Cara, mas e aí a tua história, tu competiu muitos anos, tu sempre teve muito ligado ao automobilismo, né? Um cara que é arrancada no Brasil, conhece todo mundo, né? E aí acabou que tu começou, aos últimos anos tu começou a ajudar o Speed, né? E o Grandão... Na verdade começou vindo pra cá, passou um tempo, eu lembro um dia eu tava em casa, o Grandão me ligou e falou, vamos pra uma etapa nos Estados Unidos comigo? Eu falei, vamos. E aí a gente veio pra cá numa etapa, ele me chamou em outra, aí a gente começou a ajudar a gerenciar a equipe, eu meio que intercalo esse trabalho com o Kaká. Às vezes o Kaká tá vindo pra cá, aí o Kaká está mais atribulado nos últimos anos com o carro de corrida dele, e aí deve ter uns 3, 4 anos que eu tenho vindo direto auxiliar, fazer meio que um manager da equipe aqui, né? E eu acho que aí uma outra parte muito importante é essa parte do Brasil, né? Porque sem dúvida. O Speed, né? A pista é São Paulo International Dragway, a pista lá em Itatiba, é uma loucura do Grandão, né? Isso aí. Até eu digo assim, o Grandão é um dos caras que nós como brasileiro temos que agradecer o que esse cara faz e fez pelo automobilismo no Brasil e no mundo. Porque hoje, por exemplo, ele está aqui representando os brasileiros aqui na NHRA. Isso aí. Esse cara, ele construiu uma pista no Brasil fantástica. Ele mudou de tudo que você pode imaginar. Até de Saveiro. Até de AP 4 cilindros. Onde é que ele começou, né? Aí foi pro Top Fuel, chegou na de Top Fuel, categoria máxima da vida. Até aquele Top Fuel de decoração lá na Fueltec é o que o Grandão corria, né? Isso aí. E aí, dando sequência nisso, ele andou de Top Fuel, andou em todas as categorias e para completar a paixão dele, ele construiu o Speed em São Paulo. Sim. Uma pista, quem conhece sabe o padrão da pista, quem não conhece vale a pena ir lá conhecer. Estamos liberados, funcionando, fizemos a primeira etapa lá. E esse ano começou o campeonato oficial, né? Foi a pré... foi o pré-stage. Foi uma etapa de abertura do campeonato, uma etapa que não contou ponto, mas que serviu pra gente aprender, pro pessoal conhecer o Speed. E eu acabei caindo lá. Eu vinha muito pra cá com o Grandão, ajudar aqui na equipe. Na verdade, o Adriano é o cara que resolve os problemas. Na verdade, é o seguinte, ele é o cara que desde que eu me conheço por gente em arrancada, se tu quer achar o Adriano, ele tá num box que tem problema, né? Eu penso que em geral, quando o problema não é dele. Inclusive, ele gosta de resolver e ajudar os outros. Mas é assim que a gente aprende, né? Claro. A gente ensinando tudo que a gente sabe, a gente se obriga sempre a aprender alguma coisa nova. E isso sempre foi uma coisa que eu pratiquei bastante. Tento, né? A gente não sabe tudo, mas a gente vai estudando. E aí, ajudando o Grandão, vindo pra cá, ele me convidou, falou, vamos liberar Speed, vamos tocar nisso aí. Aí a gente desenvolveu um belo trabalho junto, interagindo com a prefeitura, com tudo que faltava. Era uma judiação aquilo ficar parado, a gente conseguiu unir forças e botamos o Speed para funcionar. E agora estamos lá 1000 por hora, esperando tua visita lá. Com certeza, a primeira etapa aí deu um conflito de calendários, eu não consegui. Tinha um compromisso estabelecido pela minha esposa de suma importância, que melhor do encontro. A gente não pode contradizer, mas eu prometo que eu vou ir numa... Esse ano eu vou em festival, Speed, com certeza eu vou estar lá. Espetáculo. Esse pode anotar, inclusive, eu não te falei, mas eu vou levar uma surpresa pra lá. Boa. Vou levar uma surpresa que eu tô armando, vocês vão... Você tá cheio de surpresa, leva a surpresa pra lá, traz surpresa pra cá, mas... Vamos ver se vocês vão gostar da surpresinha. Mas cara, que legal mesmo, fico feliz. Obrigado pelo trabalho que tem feito. Obrigado pela visita, mostrar um pouco. Fazer tudo funcionar aqui. E é o seguinte, eu disse, esse episódio aqui é um episódio da vitória do brasileiro na NHRA, então agora a gente só precisa ganhar, né? Só precisamos, mas sem detalhe. Show de bola. Valeu. Isso aí. Tamo de Fueltec, fica tudo mais fácil. Aí, ó, viu? Olha o que tem de gente, cara. Agora eu peguei os dois aqui, ó. O Luiz de Leon e o Kaká da UD, o Cacau da UD também eles chamam no... Cacadal. Cacadal nos Estados Unidos aqui.
Ó, pra, é aqui, ó. pra dar uma volta. Ó. E a gente veio ver esse time de funny car aqui, ó. Jim Doom. Na verdade, esse time aqui ele é patrocinado pela empresa que faz os nossos EGTs, né? Isso. E agora aqui, ó, nós viemos num box diferente aqui, porque é um funny car top fuel, na verdade. Isso. Deixa eu botar esse cara aqui, que é um especialista em assuntos diversos e profundos. Vai explicar pra vocês isso aqui. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Ensina Kaká. Eu ensino a Kaká, diretamente de Nature em Charlotte. Né? Esse cara aqui tem um canal, inclusive no Nafeltec fez vários vídeos aí. Foram quantos vídeos total? Mais de 30. Mais de 30 vídeos de Ensina Kaká, que é uma série que a gente fez incrível, assim, com informação sobre data log, como é que usar os produtos, como é que usar a Feltec. E até hoje, todo mundo que corre de arrancada ou que tem algum carro preparado, com certeza tem que assistir lá no canal da Feltec aqui no YouTube. Tem um monte de segredinho lá. Olha só, Anderson, eu vou mostrar pro pessoal que eu acho muito interessante explicar o seguinte. Os caras viram o funny car, por que é o funny car? Funny de engraçado, né? Então ele tem aquele tipo de bolha ali, que é uma bolha diferente, é uma bolha engraçada. É um modelo de um carro, mas ela tem um formato diferente, né? E ela sai totalmente do chassi. Sim, então o funny car realmente carro engraçado. É um carro engraçado, é uma bolha diferente. Uma curiosidade dessa bolha é o seguinte, ela tem vários pontos, cara, de quebra. E se o motor explodir, a bolha explode junto, entendeu? Pra não ficar pegando fogo lá embaixo, o piloto lá dentro. Então ela se desintegra automaticamente. Essa daqui, no caso, a gente olha de longe e fala, nossa, que pintura legal, né? A grande maioria das bolhas são de carbono e envelopadas. Mas qual é a diferença do top fuel? Porque o que é o top fuel? Top fuel é qualquer carro que é movido a nitrometano. Então essa categoria aqui, tanto o funny car quanto o dragster top fuel, eles andam aí com mais de 80% de nitrometano. O restante é metanol. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que já está aberta. Ó. Essa é a caixa de eletrônicos deles, ó. Ali tem todo o controle eletrônico desse carro, que na verdade é basicamente controle de ignição, embreagem, data logger, embreagem, né, e do combustível, assim. Mas digamos assim, essa é a ECU, essa caixa toda aqui é a ECU que tem no carro, digamos assim. Isso tudo a gente já discutiu com a NHRA, inclusive, sobre substituir tudo isso praticamente por uma Feltec, que poderia ser uma FT600, faria tudo isso que está fazendo aí, sem dúvida. Ali ele está fazendo os ajustes, os temporizadores de combustível, basicamente o que mesmo que a injeção eletrônica faz hoje com uma Feltec. E uma coisa interessante, ó. Olha, uma coisa interessante você mostrar antes, depois filma a idade do senhorzinho que está fazendo, ele está ajustando a embreagem, ele está programando a embreagem lá, o cara que está mexendo na ECU. Eu que estava conversando com ele ali. Os caras são das antigas mesmo, né? Esse é o papelzinho dele ali, ó, olha só como é que ele faz. E na verdade assim, ó, os EGTs que eles usam aqui é exatamente o mesmo que a gente usa na Feltec. O mesmo fabricante que faz para eles aqui é o que faz pra gente com a nossa marca. Então, o EGT que a gente vende no Brasil agora chama Top Fuel, é exatamente esse aqui. E dá pra dizer assim, agora vocês entendem a razão por que ele é chamado de Top Fuel. Porque realmente ele é feito para um Top Fuel e aguenta nesses carros aqui. Mais tecnicamente ainda. Esse motor, né, que a gente sabe, chega do meio da largada para cima, praticamente não tem mais nem vela. Já derreteu totalmente a vela. E o EGT, o sensor dele continua inteiro ali ainda, né? Tem que ser muito resistente. E aqui eles estão botando motor. E a diferença do motor, por exemplo assim, da Proline, que é metanol, né? Normalmente o motor da Proline, os ProModes são metanol. Eles fazem lá 3, 4, 5 mil cavalos aqui. Aqui eles estão falando em fazer 10 mil, talvez, ou talvez mais. 10, 11 mil, Então esse motor aqui tem... A curiosidade é o seguinte, toda puxada, ele dá uma puxada, volta, desmonta o motor inteiro, tira todas as bielas e pistões e tira a embreagem também, troca tudo isso aí, só fica o virabrequim no motor aqui. Aí o blower vai para revisão, aqui no fundo, as equipes geralmente tem mais de um blower, eles fazem uma revisão e voltam o motor. A desmontagem do carro inteira demora 7 minutos, eles desmontam o carro inteirinho, só fica incrível, o bloco, né? E aqui é uma diferença, ele tem 2 velas por cilindro, por isso que ele tem 2 magnetos, né? E muita gente vai perguntar, tá, por que não bota Feltec? Porque na verdade o regulamento não permite, o regulamento obriga que seja exatamente esse mesmo eletrônica há 30 anos, eu acho, praticamente. Outra curiosidade também é que esses motores eles têm 500 polegadas, se eu não me engano. É um pouco menor até. É, um bloco menor do que de um ProMode, por exemplo, e é limitado. É limitado o tamanho do motor, é limitado a relação do diferencial traseiro, é limitado o quanto de RPM eles podem girar também. Sim, diferencial, tudo. Então realmente é um chassi como se fosse um dragster com uma bolha em cima. Tem outra coisa muito estranha aqui é a posição do cara sentar aqui dentro, né? O cara senta
literalmente, aqui que chama, por isso que no Brasil chamava de drag ser motor dianteiro, né? Isso. Mas na verdade o cara senta na boca, né? Os pés dele ficam do lado da embreagem e o cardan passa no meio. E aí, então realmente, cara, assim, o que tem de coisa que pode dar de errado é absurdo, mas uma explosãozinha daquelas violentas quando dá, explode a frente, sai tudo voando, assim, deve ser assustador. Por isso que os equipamentos de segurança dos caras que andam isso aqui é um macacão, que é uma coisa muito. Parece um astronauta na hora que ele entra aí dentro. É legal mostrar assim a diversidade aqui. E a NHRA tem muito isso, eles têm o público gosta muito desses carros, porque o barulho que eles fazem é uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Não é nem pelo barulho, é o tanto de. Acho que a locomoção, a força do ar se locomovendo. Né? Quem já viu ou já pôde presenciar isso aí é uma coisa incrível. Viemos aqui no stand da Suzuki, ó. O Luiz, que já foi dono de Hayabusa, já fez algumas coisinhas de Hayabusa, mas gosta de... Bonito esse negócio aí. Explica essa moto aí, Luiz. Eu nem sei explicar isso aí, cara. O bagulho é tecnologia alienígena. Essa aqui, ó, MotoGP, ó. É o Fórmula 1 das motos, olha só que legal, né? É tudo, cara, dá pra ver pela cor, né? É tudo magnésio, fibra de carbono, alumínio no chassi, titânio no escape. O resto da embreagem acho que é de titânio, né? Parece. O escapamento é obra de O arte. escapamento é da NASA mesmo, parece Exterminador do Futuro. Painel. Olha o freio aqui, né? Olha os sensores aqui, ó. É um negócio desse tamanho. Olha o fio que sai do sensor. Aí é filé. Qual o fio? Tá aqui. Olha isso aí, cara. A espessura do Ah, o fiozinho conectorzinho que vai... sai. O conectorzinho. Ah, a aerodinâmica aqui na frente, ó. Freio, radiador. A Hayabusa nova. Aqui, ó, quem muitos perguntam, ó, quanto é que custa uma dessas Estados Unidos, ó, $18 mil, ó. Uma Hayabusa 2022. Mas Red 17 mil, ó. Aqui uma outra 1.000, 15 mil, 12 mil, 11 mil, vai baixando, ó. Legal que os caras trazem tudo pra mostrar mesmo. Essas Naked aqui é legal, hein? E aí tem as motos de cross aqui, ó. Ah, essa aqui, ó, Super Cross. Olha aqui, ó, 250. Essa pequenininha aqui, ó, $2.200, ó. Gasolina. Quadriciclo. Os caras tem os outros aqui, ó, 7 mil, 9 mil. E aqui é uma de arrancada que nem a gente viu antes correndo, ó. Ah não, esse aqui não, esse aqui é uma preparada de rua. É legal, hein? Tá aí babou o suficiente, não? Meu, dá uma olhada no acabamento da saída da caixa do radiador aqui embaixo, ó. Olha isso aí. Sim, tudo com conexão rápida. Nós estamos andando por aqui e a gente achou o stand da Mickey Thompson aqui. E na verdade Mickey Thompson e Goodyear, né? E tem um monte de coisa que a gente, como um monte de coisa que vários brasileiros perguntam pra gente aqui que tá nos Estados Unidos sobre informações. Tem o pneu Mickey Thompson no Brasil é o pneu mais utilizado, praticamente. Com certeza. Você pegar o grid da DTA Light, força livre dianteira, força livre traseira, é praticamente 100% Mickey Thompson. E tem duas notícias, uma que já era meio pública, mas não sei se está claro, mas a Goodyear na verdade comprou a Mickey Thompson. Já faz um tempo eles estão inclusive operando junto aqui, ó. Dá pra ver, né? E a outra, que é a notícia ruim, que o Kaká vai dar aí. Eu vou dar. Não, é o seguinte, a gente sabe quem faz Turbo A e Turbo A Light no Brasil sabe a dificuldade que está sendo encontrar os pneus dessa categoria, que é o 24,5 e o 815, né? E acabamos de confirmar com a diretoria aqui da Mickey Thompson que realmente esse pneu, no mínimo em um ano, não vai ser fabricado. Ele deu a entender que esse ano não vai ser fabricado e não sabe se vai voltar a ser fabricado no ano que vem, por exemplo. E aí que o substituto desse pneu, que seria o 24,5 813, que também não tem estoque, se você tentar comprar, mas ainda consta no catálogo, talvez eles vão produzir
em breve, mas não sabem quanto tempo, quanto vai ser de produção, e se eles produzirem agora, quando eles vão produzir novamente de novo. Então é uma coisa que nos deixa preocupado porque o regulamento é todo feito em cima disso, vai ter que ter algumas alternativas. Né? O regulamento de 2 categorias importantes no Brasil, que é DTA e DTA Light. Todo mundo anda com esse pneu, né? Bom, vamos lá, vamos continuar o resto aí. Uma coisa muito louca aqui, esses caminhão, ó. Não entra o pé, ó. Um dedo do chão. Cara, é muito legal esses Peterbilt. Bom, quando trouxemos o Opala com o Jean Bonato, trouxe com o caminhão dele, com o Peterbilt dele, já foi uma loucura. Aí olha ali que ele tá estendido no meio. Olha o escapamento, 6 polegadas. 6 nada, isso aqui é 8 isso aqui, né? Isso aqui Não é umas 6. 8 polegadas. 8 ou 10. Olha aqui, ó. Olha só lisinho. O brilho. Imagina fazer aqui uma equipe de Promode, o Promode é um Opala. e o carro é um desse jacaré aqui, ó. Aí sim. A gente já foi na Proline com a gente, já entrou umas 10 vezes. Eu já mostrei esse trailer aí umas 50 vezes, então pra nós é até comum, mas na verdade aqui é importante falar, né? E esse carro aqui tem uma relação muito pessoal, eu já dirigi algumas vezes esse carro aqui, né? Na verdade esse carro logo, quando eles fizeram um carro novo, tu dirigiu esse carro algumas vezes, né? Eu dirigi antes dele, eu acho até. É, né? Porque justamente esse carro, na verdade, ele trouxe do Oriente Médio. Né? Esse carro veio do Oriente Médio, esse carro aqui é mais velho, ele era turbo. Por isso que na frente ele tem 2 pedaços de carbono no nariz, porque ali era as entradas do turbo antes. E agora ele é pro charge. E esse carro aqui é simplesmente o campeão de 2021, né? Exatamente, ele se acidentou no meio com um carro antigo, pegou esse campeonato. Tá vendo que todos tem uma luz lá, ó. A luz azul, quando os 4 alinham, pode largar, ó. Aí. Ó, acendeu os 3, tá vendo? Ai. José Gonzalez em terceiro carro ali. Ó, burnout curto dele lá e o grandão não sai. Não tá se mexendo aí. Deve estar falando no rádio alguma coisa. Ah, ligou. Tem que dar uma emoçãozinha. Ó, o grandão na verdade ficou o último a fazer o burnout. Tem que fazer um burnout mais curto, né? Não saiu mal ali. Saiu estacionando. Batinou. Na verdade, uma das coisas da NHRA é que não pode controle de tração. Né? Então, na verdade, muitos carros, muitas outras categorias, o cara pode botar um controle de tração e para evitar que o carro perca isso aí. Como ele estava classificado em quarto, e eles estão testando o limite do carro até onde pode ir. Sim. Numa hora bem igual tá agora. Assim. Agora tá bem calor, a pista quente. Então, provavelmente, deve ter colocado um acerto mais exagerado, porque isso aqui não aguenta. Então tem um lado ruim de perder a largada, mas tem um lado bom de descobrir um limite. Sim. Isso é uma das coisas da NHRA, é no limite assim mesmo. Esses carros eles andam com uma pressão limitada, com potência limitada, peso, relação, bastante coisa controlada, então cada detalhezinho é muito próximo do limite. Bom, show, mas tá classificado pelo menos, né? Vamos lá. Olha a sujeira que esse carro tá. É uma coisa inaceitável. Aureliano, esse cara aqui... Muito sujo, muito sujo. Difícil de limpar, né, Anderson? Pra quem tem carro de corrida, sabe o sacrifício que é quando o carro volta da pista, tirar toda a borracha do minibar, do carro, tudo. O carro tá sujo ainda, pega pouca sujeira, mas vocês podem ver. Toda vez sai uma sujeirinha, mas não pode ficar ali, não pode ficar sujo. Não gruda nada. Tô me arriando aqui, ó. Esse cara aqui, ó, sempre assiste, né? Vai cair no golpe do churrasco, né? Sempre assiste. Eu tô esperando ele cair no golpe do churrasco. Logo, esperando ele me visitar lá pra dar logo a gente vai fazer uma visita e vamos deixar... O primeiro acho que tem que ser a Corvette. Eu também acho.
Eu Mas, acho que o cara, primeiro vai chegar carro- lá, tu vai ver o estado que eles estão, tu vai ficar preso. Vai ser um prazer deixar a Corvette o primeiro carro do golpe do churrasco, né? Mas o Aureliano, ele tem um grupo de amigos que vocês sempre assistem os vídeos juntos. Né? Assiste todo. Principalmente na terça-feira a gente vai na hamburgueria de um amigo nosso lá e a gente fala que é o Clube do Bolinha. O comentário é sempre a novelinha de sábado Que legal, né, meu? pra assistir. Mas logo nós estaremos deixando a Corvette do jeito que ela merece. Agora deixa eu trabalhar, Vai né? trabalhar que são o chefe xinga. Show, esse cara é gente boa demais. Sempre quando eles estão na terça lá, manda uma mensagem, mostrando o pessoal assistindo lá e a gente acompanha. Ô grandão, e aí? Eu vou falar com o senhor aqui, nós vimos que eu te ver aqui, ó, especificamente, exclusivamente. Vamos lá. Cara, já expliquei pra vocês aqui, né? Muita gente não conhece esse cara, mas sabe o quanto, eu queria te dizer, o quanto tu é importante pra arrancada brasileira e mundial. Obrigado. Já antes eu e o Adriano tava conversando, se lavando, de falar do que tu tem feito pelo Brasil, correndo aqui nos Estados Unidos, no Brasil pelo Speed, ou no Brasil com o Speed, agora finalmente a pista. Na pista aberta, né? Queria te deixar o meu agradecimento Obrigado pessoal aí, porque eu tenho certeza que todo mundo que curte carro aí com E eu certeza. sou tonista até hoje por tua causa, né? Não, mas a gente tá junto, né? Só por tua causa, porque senão eu entrei no Promote por tua causa, lembra? Sei do Kaká. Já falei, aquela decoração bonita que a gente tem lá na Fantec, aquele top fuel é o que ele corria. É o que eu corria. Quando eu parei Top Fuel, eu ia parar de andada e ele e o Kaká me convenceram a andar de Promote. Que legal. Fico feliz, espero que esteja feliz. Não, tô feliz, tô gostando, tá legal, tá legal. Mas uma Tô coisa, acompanhando um pouquinho, mas tá bom. mas isso é uma coisa que acho que quem corre de carro entende melhor do que quem vê de fora, assim, que a maioria do tempo é desafios, é o aprendizado, é o que o cara aí. tá aprendendo, descobrindo o limite do carro. Por exemplo, agora você descobrindo mais um limite do carro, né? A gente tava tentando colocar potência devagarzinho. Daí o Brandon, que é nosso túnel, falou, e aí, o que você quer pra fazer? Eu falei, meu, Põe tudo. que dá. Tudo que dá, gostamos. Vamos ver o que vai acontecer. E daí distracionou, mas distracionou feio. Nós temos uma Sim. filmagem lá, o carro já saiu. Mas é porque, na verdade, que nem eu tava explicando lá da arquibancada que já tá qualificado, né? Ele já tá qualificado, estamos qualificados em quinto, numa boa qualificação. Sim, no top, né? Então a gente tinha que arriscar mesmo. Nós tivemos um problema ontem, na primeira puxada quebrou o motor. Depois na segunda puxada já tivemos um O que problema aconteceu no motor? O motor quebrou o tucho e machucou o comando. Isso foi naquela de 584. 584, Passou quebrado. passou quebrado. Quebrou no começo já. Trocamos o motor, daí quando a gente montou o motor, acabaram esquecendo de acertar a alavanca do câmbio, soltou Sim. a porquinha da alavanca do câmbio. Acontece Liga automático. nas melhores famílias, vamos dizer assim. Daí na primeira a gente foi conservador para classificar melhor. E agora na última eu falei, Breno, vai tudo que dá. Mas sabe uma coisa que eu ia te dizer até? O Grandão é um cara assim que, apesar de que é o cara que pilota, digamos, o dono da equipe, ele também gosta muito do desafio de inventar algumas coisas novas, né? Eu gosto. Eu queria fazer o seguinte, ó, vamos atrapalhar um pouco eles ali, ó. Mostra o que foram as tuas ideias, assim, porque na verdade, uma coisa assim, o Grandão ele corre pela equipe da Proline, por exemplo, tem o time da Proline, mas tem muita coisa que ele faz diferente, digamos assim, por Bastante coisinhas que, diferentes. que tu foi assim, querendo testar e muitas das coisas, às vezes coisas que tu testou no passado também acabou aplicando nos outros carros, né? Isso aí. Que é uma maneira de todo mundo se ajudar, mas falo, porque muita gente também acha o seguinte, o cara que corre às vezes não sabe nada, mas esse cara que sabe, Eu conheço sabe um pra pouquinho. caramba. Eu tenho tanto tempo de ser que eu não vou falar quanto tempo, senão vão ver quantos anos eu tenho, né? Uma das coisas que nós fizemos, que se você for olhar em todos os outros carros da Proline, é diferente, o coletor de admissão é diferente. Sim, esse aqui é um projeto, até Esse é o projeto do Rafa, da Expert. eu visitei eles lá umas semanas atrás também e tava olhando justamente os projetos que eles fazem. Cara, é fantástico a forma de calcular, de estudar. Não, ele é bem feito, É muito bem muito. feito. E eu sei o quanto tu pessoalmente te envolveu em projeto e vamos fazer assim, vamos testar assim. Mudamos bastante, aqui é tudo feito pelo Rafa, tudo billet, tudo. Sim, Nós fizemos uns 3, 4 até chegar nesse definitivo. Esse é o mais, vamos dizer, mais desenvolvido que o Rafa fez pra nós até hoje. E uma outra coisa legal, além da admissão ser brasileira, né? Obviamente toda a Fueltec brasileira, né? Orgulhosamente. Esse eu lembro até foi o primeiro carro, um dos primeiros carros da Proline a usar praticamente tudo assim, Isso. né? Com Fueltec. Acho que DNH Real, acho que nós somos o primeiro a dar tudo, com tudo. E aqui os injetores também brasileiros, né? Do grande amigo nosso, Roder Jean. Sem falar todos os sensores e o resto tudo que faz aqui, mas
Mas é legal ver Nós modificamos alguma coisa no chassi também. Isso aqui foi nós que colocamos a mais. Na etapa de Genzi que nós perdemos, fomos até a final, acabamos perdendo na final. Até o primeiro Qualify, eu nunca tinha andado com o carro até 400 metros. Sim, sempre tava alguma coisa errada. Né? Sempre dava alguma coisa errada. Esse carro era, só um detalhe, esse carro era novo, zero, né? Zerinho. Foi construído finalizar esse ano, no início do ano. E a gente começou com uma brigaiada, briga no bom sentido, né? E a gente queria mudar o curso do amortecedor, que a gente estava achando que nós estava com pouco curso. O Adriano também, a gente sempre batendo em cima disso. Então na última hora, na sexta-feira à noite, nós trocamos uma parte do amortecedor, trocamos uma barra aqui embaixo. Essa barra aqui, ó, literalmente uma gambiarra. Daí a primeira Qualify o carro já foi retinho. Era daí aquilo. Caramba, né? Tu vê um detalhe assim, o carro inteiro do zero e às vezes um detalhe com uma mudança, né? E esse ano, na verdade, ano passado já tinha ProCharge, né? Tu foi o primeiro a fazer ProCharge, né? Na ProLine foi. E aí, Pedro? Tá aprendendo aí? Tá tomando a coca? A primeira da ProLine foi, logo depois veio o Rosé. Depois, infelizmente, veio a pandemia, a gente não conseguiu andar, né? Isso, ano passado foi muito... Ano retrasado nós montamos o ProCharge. É verdade. Foi frustrante porque, na verdade, a expectativa era andar, né? Tava na fronteira fechada. Os eventos também foram fracos e tal. Daí o ano passado também a gente não conseguiu andar. O Gonzalez acabou ganhando com o ProCharge no campeonato. E tudo num estudo que foi. Até o ProCharge quem trouxe pra NHRA foi a ProLine, digamos assim, através de ti, do Rosé. A ideia eu foi fui essa. o primeiro, depois logo em seguida veio o Rosé, depois veio o Justin, aí começou a aparecer mais gente com o ProCharge. E uma coisa que nem eu tava falando no início do papo, assim, as pessoas acham que às vezes o cara vê tu no pódio lá, o Léo ganhando, o cara é campeão, mas eles às vezes esquecem quantas vezes o cara tem uma frustração, ou tem uma dificuldade. Isso tem bastante. E eu até vou dizer o seguinte, isso aí é o que acaba fazendo a vitória ficar mais prazerosa, né? Tem mais valor, né? Esse final de semana é um exemplo, nós estamos meio que apanhando ainda. Sim. Nós fizemos um teste durante a semana, o carro andou muito bem no teste. Nós íamos super confiantes. Mas daí acontece coisas assim inesperadas, né? Quebra o motor, você coloca o motor, daí já esqueceu um negocinho solto. Então acaba acontecendo várias coisas. Mas agora acho que a gente achou bem o limite, achamos as coisas. É que, quer dizer, quem tá em primeiro é o Justin com 74, 5,74. Nós fizemos um tuning para 5,69. Ia acabar, ia dar um problema. Acabar com a brincadeira, né? Mas infelizmente. Mas isso é outra coisa, assim, tem muita gente na categoria que às vezes não bota tudo que dá pra ficar segurando, né? E até pra. Aí o cara vai lá e chora o regulamento, né? Porque o cara segurou, chora o regulamento. Aí quando libera o regulamento, o cara vai lá e solta, pega todo mundo. Isso aí. Mas isso é uma coisa assim, esse cara que eu posso garantir vocês que eu libero tudo que dá. É o contrário, ele briga bota tudo que dá, nós queremos ir, queremos ganhar. Não estamos nem aí. Não, Manuel, a gente sempre tenta fazer uma ou duas puxadas, vamos dizer, conservadora para classificar bem. Quando a gente vê que a gente está classificado bem, por exemplo, andou duas, está bem classificado, as outras duas a gente vai tudo que dá, para achar o limite do carro. Aí vem cá, nós estava falando antes, Adriano, qual foi o teu primeiro carro de arrancada? Um Gol. Interlagos? Gol Interlagos. O Kaká já corria ou ainda não? O Kaká não. O Kaká era pintinho criado no LED, né? Ele era pintinho ainda. O Kaká apareceu logo depois, daí eu já tinha uma saveira quando o Kaká apareceu. E o Alejandro já corria não? O Alejandro já corria de uma saveirinha. O que era o Alejandro, Takeda ou... Alejandro, Takeda. Quem mais? O Maradona. Você não conhece? Maradona faz muito tempo que eu não vejo. Jaburão. Jaburão sim. Jaburão. Puta, tinha uma galera dos antigos, depois começou a aparecer todo mundo, aí foi mudando. Nossa, show de bola. Cara, beleza? Vamos lá, vamos estar torcendo aqui, ó. Já falei o nome desse episódio, vencemos em Charlotte, então tem que ganhar essa prova amanhã. Vamos lá, obrigado. Temos que sair para dar uma voltinha de carrinho de gol. O Pedro dirigir um pouco. Tem que dirigir, Pedro? Tá, agora para aqui. Vixe, a polícia. Olha a polícia ali. E agora? Onde você vai? Olha ali, o cara tá vindo agora pra falar contigo. E aí, Pedro, a gente escapou, hein, Pedro? Pedro, o cara quer falar com você. Olha. Não olha pra ele, não olha pro outro lado.
Ó, os caras já estão na correria. Vamos ver quanto tempo eles demoram pra desmontar, ó. Deu aí, ó. Menos de uns 9 minutos e desmontaram tudo. Montaram inteiro em 9 minutos e estão colocando camisa nova desse lado. Já vão montar agora. Mais uns 9 minutos eles montam, mas deu pra entender o princípio da coisa, né? Lembrando que esse, tipo assim, eles têm 4 largadas classificatórias, mas se ele for pra final, ele tem mais 4, ou seja, eles vão fazer a mesma coisa 8 vezes. 8 vezes só na semana. Cada um desses times aqui. Quanto a biela, quanto a pistão, quanto a camisa, vai embora. Vamos lá. Começamos mais um dia, domingo aqui, ó. Tem meus seguranças aqui, ó. Vinícius Bretas, o Zé, Stout. Não, brincadeira à parte, ó. Vou mostrar como é que é chegando na corrida. E eu quero conversar com esses dois porque esses dois aqui vieram pela primeira vez na NHRA, né? Sim. Então é uma boa impressão, ó. A primeira coisa a gente descobriu, ó, que se a gente estacionar no estacionamento mais perto da entrada, melhor, né? fica mais perto da entrada. Ontem a gente estacionou no estacionamento mais longe da entrada, a gente caminhou... Só 5 km. Mas foi uns 2 km, uns 3 km. Não, foi mais de 2 km. E hoje é o domingo, as finais já tem menos gente um pouco. Mas deixa eu falar então, vamos contar um pouco qual foi a tua experiência ontem. Olha, não tem como explicar. É algo que eu não imaginava. A gente tinha noção, né? Mas não imaginava tão grande é esse evento aqui. A organização, a quantidade de carros e o nível técnico também é muito alto, né? Sim, porque na verdade a gente... Não que no Brasil a gente não esteja num patamar assim bem alto de organização, mas acho que a diferença é que aqui é profissional, né? É Os profissional, caras, profissional que eu digo assim, eles competem profissionalmente, assim, não é... Eles vivem isso, né? Eu gostei da tradição pessoal, a gente vê pessoas de todas as idades, velhinhos, velhinhas aqui, adorando. Como se fosse não, pra eles né? Uma coisa muito importante. Tem um negócio aqui, não sei se vai dar pra ver, ó, lá atrás, ó, cheio de trailer. Ali na entrada, cheio de trailer, eles deixam uma área grande pra trailer, pras pessoas, né? E a outra coisa, assim, o barulho lá, a impressão. Meu Deus do céu. Eu tava filmando uma passagem dos dragsters ali, não imaginei, estava despreparado. Confesso que chegou a me dar uma dor de cabeça, uma dor de ouvido. Logo após, né? Mas é muito legal, tá? E tem uma coisa que eles fazem aqui também, que são 20, acho que se não me engano, são 22 etapas por ano, né? Que corre a Top Fuel, esse tipo de coisa. Então tem gente que literalmente pega o motorhome e vai seguindo o que esses caras fazem os Estados Unidos inteiro, né? E vai de motorhome, vai fazendo tudo, sabe? Não, e sem contar que são 4 dragsters acelerando ao mesmo tempo, né? Assim, então o barulho é muito maior, né? Essa pista aqui é especial ainda por causa disso, sabe? E uma coisa que eu acho que é legal também, apesar dos caras serem profissionais aqui, nada que eles façam, digamos assim, não é muito fora do que a gente poderia fazer, né? Da que a gente conhece, né? Tipo... Não, mas eu achei mais impressionante a cultura do pessoal que vem ver o evento, né? Participar do evento. Olha, aqui um exemplo, ó. Olha os trailers aqui, ó. Fica na entrada aqui, assim, ó. E tu, qual foi as tuas primeiras impressões? Cara, é bem diferente do Brasil, né? O apoio que o público dá. Até ontem, nesse trailer aqui, os caras estavam tocando uma música, negócio bem americano, assim. Sim, a gente entrou no evento, eles tocando isso aí. Cara, parecia que a gente tava numa cena de filme, algum documentário, porque foi muito legal, assim. E o pessoal dá um apoio à torcida, como a quantidade de gente que entrou no espaço ali onde estava o carro do Grandão, pedindo autógrafo pra ele, com fotos antigas. Caramba, né? Então, tipo, cara, tem uma galera que torce, que, como tu falou, né? Eles vão seguindo o evento pelo país. Cara, tu vê placa de tudo que é estado, até do Canadá. É impressionante, né? Ah, sim, tem gente que vem do Canadá correr também, né? Pois é. Tem gente que vem do Brasil correr, né? Pois é. Não vai vir do Canadá, né? Então, cara, o público, a torcida das pessoas, o volume de gente na arquibancada é muito grande. É bem diferente. Como o Zé falou, cara, os Top Fuel. Ontem o Grandão falou, os Top Fuel vão andar, vai lá ver. Vou ver, né? Tu tá louco, tomei um soco no peito, cara. Foda, né? Muito forte. E o Marcelo já tinha dito, ele disse, coloca um protetor de ouvido que o negócio é muito alto. Não é o barulho, é o deslocamento de ar, a pressão, né? Então, cara, e
E tem coisa que a gente não vê no vídeo, né? Porque os carros estão ali na lenta pra largar uma nuvem em cima, assim, tu vê que trabalha totalmente diferente desde que a gente trabalha no Brasil, né? Aí, olha aqui os motorhome, ó. O pessoal vem aqui, ó, monta o motorhome, fica estabelecido e final de semana. Estamos chegando no templo aqui, ó. Z-Max Dragway. Por curiosidade, quantas pistas essas tem no país aqui? Nesse nível, assim, umas 20, eu acho. Mas sigue com 4 pistas. Não, só essa e agora Las Vegas. Essa foi a primeira. Cara, isso é um show também, a parte, muito, né? não, eles fizeram. Essa pista aqui, eu acho, não sei se não é a pista mais moderna, maior infraestrutura dos Estados Unidos de arrancada. Porque os caras são muito top mesmo. Sabem trabalhar, escolheram o show mesmo pro público, né? isso que eles fazem, eles fazem um show mesmo, né? As finais hoje. Hoje, quer ver, ó, quando for a primeira eliminatória dos Top Fuel, vai ter um cara, às vezes você vê um cara de paraquedas com a bandeira. Que nem ontem os caras estavam arrancando de trailer. Eles fazem um espetáculo, assim, isso aí tem que tirar o chapéu pros caras, né? É muito legal. Até se for pensar o americano nisso, eles são muito bons, né? Por exemplo, a Fórmula 1 foi comprada por um grupo americano, né? E por isso que os caras aumentaram muito, assim, o critério de reality show, ou de show, digamos assim, do evento, né? Vai ser, eu acho muito legal essa prova de Fórmula 1. Você viu que eles vão fazer uma prova de Fórmula 1 em Las Vegas, né? Nas ruas de Las Vegas. Também? Eu acho que é semana que vem em Miami, né? Acho que é. Semana que vem tem uma prova em Miami. Bom, show. Legal ver a impressão dos dois que vieram pela primeira vez aqui. O cara conhece, você vê um lado diferente aí. Vamos continuar, porque hoje o Grandão tem que ganhar essa corrida aí. Olha esses Dragster Junior, ó. Esse aqui tem no Brasil, né? Quer andar num desses? Qual tu achou mais legal? Olha a pintura que legal, né? Não, mas esse não tem Fueltech, nós temos que botar Fueltech nele. Dá um volantezinho. Eles estão apresentando os pilotos da ProMode, agora que eu escutei. Vamos tentar pegar rapidinho aqui ainda. As pessoas estão caminhando na pista, ó. Eles estão fazendo a apresentação dos pilotos, ó. Aqui é a pista, ó. Olha como é que eles fazem. Tem as 4, ó. Agora eles já estão preparando, ó. Mas olha como é que é a pista, as 4 pistas, ó. O Grandão tá tentando se concentrar aqui, vamos concentrar ele aí, ó. Hoje é dia de eliminatória, ó. E aqui que ele tá fazendo é treinando a reação, ó. Tem lá o pinheirinho e ele fica literalmente treinando aqui no carro pra exatamente treinar a reação pra prova lá, porque agora é muito importante. Boa sorte aí. Ó, eles acabaram de fazer aqui o processo de aquecimento da manhã do carro. Todo dia tem que aquecer o motor, deixar ele esquentar os cabeçotes, girar o diferencial, esquentar o óleo praticamente para a primeira passada. Mark Salinas é aquele que tem os caminhão preto, aquele na Proline, lá também ele corre de Top Fuel. Legal. Ó, essa é a categoria Funny Car. Olha como eles levantam a frente. Essa é a categoria que eu estava explicando pro Pedro, chama Funny Car, justamente porque o carro é uma bolha engraçada, digamos assim. Por que os carros têm que ir pra cima, daí de volta? Porque eles vão esquentar o pneu, para esquentar o pneu eles têm que dar o burnout e ele dá uma volta no burnout. Então pra fazer mais rápido? Não, para esquentar o pneu para o pneu grudar mais. Se não esquentar o pneu ele não consegue grudar. Esse é o burnout que chama. E aí, vamos ganhar essa ou não? Vamos ganhar, vamos torcer aí, ó.
Agora é eliminatória, primeiro round no domingo. Os 4 carros passam 2, né? Então os 2 mais rápidos dos 4 avançam pro próximo round. Vamos lá, meio-dia, é domingo, meio-dia aqui mais ou menos, e nas próximas horas vai ter os próximos, todas as finais. Vamos torcer aí, o coração tá mil aqui pra torcer pelo grandão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah! Puta merda! Cagou na reação feia. Foi mais rápido do round, ó. O grandão virou 578, mais rápido do round, mas ele saiu lento na reação. Pode falar? Pode. Cagou na reação. Pode falar. Pode falar. Ó quem tá assistindo como é que fica. Imagina ele como é que tá lá dentro. Puta merda. Ele sempre vai muito bem na reação, cara. Sempre É que aqui vai muito bem. é diferente, assim, o cara tem que esperar os 3 carros a mais, o cara... Ele falou que isso atrapalha um pouco com 4 pistas. É, todo mundo. Bom, paciência, faz parte. Chegou na primeira eliminatória, pelo menos o carro tá bem. Vamos agora olhar o José Gonzalez, vamos torcer pros outros. Ó, esses dois ali tem FT, ó. José Gonzalez e o Wolf. O José conseguiu. Ó, o José Gonzalez classificou e o... Eu pensava que ele perdeu. O José Gonzalez e o Rick Smith, né? O 2 2 que era o José Gonzalez, que é o campeão do ano passado, que foi até que ele classificou. Bom, tem mais um aí. Blower, Nitro e Pro Charger. O preto lá é o Thorne, que é o cara que ganhou o primeiro evento desse ano, a primeira etapa desse ano em Gainesville, que é de Fueltech, Proline. Primeira vitória na vida dele. Aê! O Thorne ganhou, né? Tamo bem. Vamos lá. Temos 3 carros na próxima fase. Ó. Justin Bond, que foi o primeiro qualificado, o número 1 lá, a última pista, é o de Fueltech, e os outros 2. Ah, esse aqui também de FT, ó. O segundo ali, ó. O segundo também de Fueltech, ó. Perdeu. Deu pra ver que o carro fez assim, né? Levantou a frente, tirou a frente, né? Wait, Justin Bond was the one that lost? Pena. Bom, acabou agora do primeiro round, vamos pro segundo. Chegamos no box aqui. E aí, Grandão, o que aconteceu? Fiz caca. Faz parte, né, meu? O carro que tá de meu lado era turbo e ele deu aquele... Eles falam que flip ball, sei lá. Sim, porque tem que olhar as 4 luzes, né? 4 luzes. Mas daí o cara foi o último, então foi do lado direito, era o turbo. Daí quando o cara entrou, ele entrou e saiu. Aí deu aquela coisa e eu peguei. Sim. Aí eu me desconcentrei e fiz merda. Faz parte. Nunca tomei um roll shot nem na HRA. Já ganhou de roll shot vários, né? A última eu ganhei um roll shot. Todas, né? Tu ganhou, né? Primeira vez. Faz parte. Faz parte, você só quer dar, tem que levar também, ué. Não, mas foi muito feio, 200 de reação é alto, né? Mas é por isso que eu tô falando, foi com certeza uma desconcentrada, né? Não foi essa não foi muito boa. Foi uma desconcentrada. Cara, aqui ali é muito foda, né? É muito. Até Eu não gosto de forward, eu acho muito ruim. Ontem eu tava falando com o Rosé, ele viu o Rosé que ele fez, ele tava olhando pra lâmpada errada, pra luz errada. Eu já fiz isso uma vez também numa qualificatória, né? Reação ruim eu nunca tive. Bom, faz parte. Valeu. Vai pra próxima. Não, viu aí, aquele negócio de treinar, reação, concentração é muito relevante nessa competição. O cara tem que estar não só atento, mas tem que ser rápido no botão, tem que estar preparado o carro. Então faz parte disso aí. Vamos, o Grandão vai pra próxima aí, vamos ver. Por enquanto a gente vai torcendo aí para os outros carros de Fueltech, vamos ver se a gente ganha essa etapa aí. E agora nós temos o departamento de culinária aqui, ó. Kaká da Wood só metendo a mão aqui, não tá ajudando nada, só atrapalha. Oferecendo churrasco pra todo mundo no aniversário. Então aí, ó, hoje tá de aniversário, o Kaká tá pagando churrasco pra todo mundo. Isso. Ou não? Pagando pra todo mundo, pra sentir à vontade. E o Pedro tá ajudando aí. Aí, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Júnior, ó.
Tá bonita a camiseta, deixa eu mostrar aí, ó. Olha aí, ó. Camiseta do Calibre, ó. Fazendo bonito aqui nos Estados Unidos. O Júnior é o cara que assiste as sagas e um dia ele viu a gente tomando aquele calor pra drenar água, botar água no C8, né? Várias vezes, né? Várias vezes. Aí um dia eu recebo um presente lá da Feltec, um sistema inteiro, aquele de vácuo, aquele pra drenar que eu já mostrei no C8. Se der, até vou botar um trechinho aqui que a gente usou ele pra vocês verem. Basicamente ele liga o compressor, né? E aí ele cria vácuo pela pressão aqui. E aí ele enfia vácuo dentro do sistema, né? E aí quando virou no verde aqui é porque a princípio já não tem mais ar, né? Vamos ver agora. Viram aí como é que foi mais ou menos o esquema? Pra facilitar um pouquinho o trabalho, espero que ajudar. Cara, valeu mesmo, porque várias vezes a gente montou o C8. Teve uma vez que a gente perdeu umas 3 horas tentando esquentar, desliga, esquenta o carro, quase ferveu várias vezes. E agora depois que eu isso ali, literalmente bota o negócio, né? Tu explicou aquele dia, bota o negócio, puxa o vácuo, ele tira todo o ar que existe dentro e depois ele aspira o líquido pra dentro, né? Isso, preenche todo o espaço do trabalho. Eu não conhecia, foi muito útil. É bom. Muito obrigado aí. Valeu. Um abraço. Vamos ver agora quem é que vai tocar a próxima na NHRA, se a gente consegue ganhar essa aí ainda. E aqui, ó, esse é o Thorn, Chris Thorn, Proline, ProCharger, mesmo esquema, ó. E eles que ganharam a primeira etapa em Gainesville, foram muito bem lá. Foi a primeira vitória deles na NHRA e é legal assistir. Na verdade tá o líder do campeonato, né? So you're number 1 in points, right? Yeah? That's it? Let's get for the champion. Thank you. Good luck. Thanks. Good luck. I'm showing the cars, the Feltec cars here. Show the original car. Yeah. Esse é o Khalid Al-Balushi, que é o piloto do carro. Eu não sei se eu mostrei direito, mas Feltec Pro Mode, ó, patrocinadora da categoria. É um orgulho enorme para nós isso aí. E esse carro aqui é da Proline também, só que esse é com blower, ó. Que esse é injetado, ó. FT Injector aqui, ó. FT Injector em cima também, ó. Olha só que legal. E o blowerzão com a corrente. Então, em vez de ser o blower que nem daquele lá, ó, é um blower com corrente. E eles são patrocinados aqui, ó. Na verdade, ele é do Bahrein, né? E eles são patrocinados pela Bahrein Racing, que é tipo um shake do Bahrein lá que patrocina, digamos assim, vários times deles. Esse aqui também é patrocinado pelo Bahrein One. E aqui, ó, que nem eu mostrei, esse ali é com blower, ó. E esse aqui é com ProCharger na frente, ó. Então, essa combinação agora estão gostando bastante, ó. Mesma coisa, ó. FT, tudo aqui. Aqui tem outros times, ó. Também patrocinado pelo Bahrein One, mas esse é o Steve Fast, o Steve Jackson. Não anda de Feltec, é um dos competidores aí que sempre compete com a gente, vários. E esse aqui é patrocinado por outro shake árabe, que é o Al-Anabi Performance, que é o KH, o KH, que eles chamam na verdade. Aqui tem outro cara que chama Doug Winters. Também tá, eu acho que tá nos eventos aí, nas finais. Olha só, esse caminhão aqui que legal, hein? Esse aqui é o Rick Smith, que é 11 vezes campeão na NHRA Pro Mode, é impressionante. Aqui os caras vão se arrear em mim, ó, mas é Di Pinto o nome do patrocínio deles. Eles queriam botar, ia ficar estranho se botasse o patrocínio Dick. Aqui outro carro, ó, aqui é o Rick Smith, né? Então, aqui é da Elite Modern. Tá dando muito bem. Lá é o Barney, é o único turbo que tem atualmente. E aqui o José Gonzalez, ó. Esse é o campeão do ano passado, um carro de Feltec, né? Proline. Steve Perry, que é o tuner aqui. Good luck, Steve! Tá pronto para a próxima. Esses são os competidores aí que estão indo para semifinais, não, quartas de finais agora, eu acho. Para ver se a gente ganha esse título aí hoje. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vamos para a Pro Mode agora, semifinal. Eu e o Pedro aqui, o resto se perdemos tudo, né? Não sabemos onde é que tá, mas tá cheio de bancada, ó. Olha a bancada lá, tá cheio.
especialmente ali. Então aqui, ó, esse aqui, ó, o 4 tem Fueltech e o primeiro lá em cima, o Shelton e o Baluch. Aê! Uhul! Eu pensava que o 13 ia ganhar. É, o 1 e o 2, ó. Então, 1 de Fueltech. Estamos na final aí, ó. Estamos na final. Legal. A gente tem mais pessoas que Tem mais uma semifinal agora. Então, ó, aquele tem Fueltech, o número 1 que é o Thorne. E aquele lá. Esse ganhou a primeira etapa do ano e aquele ganhou o campeonato ano passado. Vamos lá, José, Thorne. Tá, o Thorne ganhou. Dois Fueltech e os dois Fueltech pegou primeiro. É. O Thorne passou pra final. E o Thorne e o Shelton do outro. Então o José Gonzalez não passou, tamo bem. Metade dos carros na final são de Fueltech. Vamos lá acompanhar agora e vamos, daqui a pouco é a final. Ó, agora indo pra final, agora essa aqui é a correria. Esse aqui é o piloto, é o Shelton. Desse carro aqui que é o primeiro, inclusive eu nem tinha dado a devida importância, é o primeiro Screw Blower, ó, andar na NHRA Pro Mode. Eles recém liberaram a organização, ó, o T600 tudo, e ele tá na final. Ele é um motor nu, não é Proline, ó, mas é um Screw Blower com injeção, Fueltech, bonitinho. Good luck! Olha que bacana, ó. O Screw Blower é diferente do Roots Blower. E eles recém autorizaram esse ano na NHRA aqui. Esse que é o Shelton nos representando na final da Fueltech. E também o Thorne, ó. Esse carro aqui, ó. Good luck! Let's get this! Esse aqui sim, ó. Tudo também. Esse é ProCharger, Fueltech e tudo. Então correndo pra final é rapidinho, assim. Não dá nem tempo direito de revisar as coisas. Então eles têm que fazer uma correria pra ir pra final. Daqui a pouco estão chamando, a gente vai acompanhar, vamos ver se a gente ganha essa prova aí. Ó, agora nós viemos assistir a final, as finais aqui do outro lado, ó. É o Zé. Aí, Zé. Faz barulho esse negócio ou não? olha a névoa de fumaça que tem em volta lá de nitrometano. O cheiro aqui é impressionante. John Force ganhou? Force ganhou. 100 anos depois. 100 anos. Pai, ele ganhou? Ganhou, ó. John Force é o cara, esse cara aí é, sei lá, zilhão de anos. Mais de 16 vezes campeão mundial, que eles falam, é campeão da NHRA de Funny Car. Impressionante. O velho continua na ativa. Depois mostra pro pessoal o jeito que ele dá a entrevista, ele vai aparecer lá e fala igual um maluco na entrevista. Agora a final da Top Fuel, que é a categoria mais alta. Cara, o Mike Salinas ganhou, cara. Salinas, né? Eu e o Adriano tava conversando com ele ali um tempão no hotel e depois aqui, né? Que ele é amigão do Grandão. Muito amigo do Grandão. E aí o Grandão tava, não, você quem sabe você vende o Camaro de volta. Não, é o seguinte, eu tô com um deal aí de fechar um patrocínio. Nos próximos 4 anos eu preciso ganhar essa prova. E ele acabou de ganhar a prova. Que legal. O Salinas, pra quem não sabe, ele é no Top Fuel, acabou de ganhar a etapa. Ele tem uma Pro Stock Motorcycle, que eu acho que chegou na final. Da filha dele. Da filha dele. Tem o Pro Mode, né? Tem o Pro Mode e tem um A-Fuel também, que é a outra filha que guia. E ele é que tem aqueles caminhão preto, todo preto que tem na Proline, aqueles Peterbilt lá que eu já mostrei umas 10 vezes, eu acho. É muito legal. E aí ele tem os times dele, parte é na Proline, parte é com outros times, outros gestores, né? Tudo separado. E agora, final da Pro Mode.
Esse primeiro aqui, ó, Fueltech, é Pro Charger, o segundo é Nitro, não é o Rick Smith, aquele lá é Fueltech branco, ó, é Blower. E o último lá é o Turbo. Tem Fueltech é o preto e o branco. Então interessante, ó, são 4 combinações diferentes. Pro Charger, um aspirado nitro, com óxido nitroso, um blower, que inclusive é um blower diferente, que é o Screw Blower, primeira prova, a segunda vez que pode andar, e um turbo, que é o único turbo que tem na categoria, é aquele lá. Então 4 carros, 4 combinações diferentes para a final. Fueltech na linha 1 e na 3, vamos torcer aí, ó. Aqui, ó, o Thornton ganhou porque todo mundo queimou. Que cagada, ganhamos! Todo mundo queimou. Um andou, o outro se embananou, os outros ficou pateteando e nós ganhamos aqui porque ele saiu depois. Ó, então vamos explicar, ó, o carro branco, que era o blower. Que não era Fueltech? Não, é de Fueltech. Ele andou demais, aí se embananou, voltou, e aí não dava mais tempo de alinhar de novo. Ele conseguiu alinhar de novo, chegou na hora, se apertou e queimou. Aí nisso o cara do lado dele aqui se apertou e queimou também. E o da ponta de lá, que era o turbo, e o da ponta de cá, que era o Pro Charger, o Storm, ficaram tentando entender o que tinha acontecido. Todo mundo largou no horário, eles ficaram olhando, todo mundo queimou, na verdade, e eles ficaram esperando, daqui a pouco eles decidiram largar. E ainda o preto, o Thorne, que até ganhou no final das contas, mas que bagunça. Isso que eu faço, sabe? Você tem que esperar acender os 3 amarelos. O cara fica tentando adivinhar a hora de acender, ele queima. Dois se empurram, um atrapalhou o outro, o terceiro e o quarto, o primeiro e o quarto ficaram esperando. Que loucura. Mas tá bom, ganhamos a NHRA, então. Ó, e o detalhe é o seguinte, o que ganhou é o cara que ganhou a primeira etapa em Gainesville, é o Thorne. Foi a primeira vitória da vida dele em Gainesville na última vez, e agora a segunda vitória da vida dele na NHRA, e ele agora com isso é líder disparado do campeonato, porque ele ganhou as duas. Que legal, hein? Que legal. Aqui, ó, essa parte é legal, os caras botam aqui todos os resultados, ó. Tem Top Fuel, as chaves, Funny Car, as chaves, Pro Stock Motorcycle e a Pro Mode, ó. Aí aqui, ó, dos 15 que tinha aqui, 16, dos 15, 7 eram Fueltech, 4 Fueltech, 2 Fueltech e o campeão Fueltech, que é o Thorne, ó. O grandão parou frigo. Aqui, ó. Que legal. Ó, as 4 principais categorias que eles consideram. Chegando aqui nos boxes agora, aqui, ó. Esse ali, ó, é o tuner do Thorne, ó. Hell yeah! Man, congrats. Thank you. That's what it takes. Oh, double duty this week. Double. TDRA, NHRA. Congrats, man. Congrats. Very cool. Hi, man. Luckily, I got a badass driver. Yeah, but it takes all the effort, all the team, everybody did. Everybody. Congrats. And I got my son with me here. Yeah, that's so cool, man. So cool, yeah. right? Getting the win together. So you got Chris and his son, yeah. I mean, his dad's here, yeah. and me and my son. Oh, it's just, it is awesome. And I'm doing this video to the Brazilians, so cool. You also did the Roderjan, right? Roderjan's with his brand new car, first race, amazing, right? Right. I mean, second hit, the car was already on the top, 372. We qualified number 9 with a car that had 4 runs on it. Actually, 2 runs. It had 2 runs for qualifying. That's awesome. Yeah, it was awesome. Thank you. Thank you. Awesome week. Cool. Legal, Jamie Miller é um tuner da Proline muito famoso aqui, ele que foi para o Roderjan, essa semana estava aqui nos Estados Unidos também, e a gente passou o carro no dinamômetro dele, da Fueltech, e ele nem ia correr, ele ia vir aqui com a gente assistir essa corrida da NHRA, e ele acabou indo correr na PDRA porque o carro ficou pronto antes, deu tudo certo, o dinamômetro deu tudo certo e acabou indo correr na PDRA. E aí o Jamie Miller sempre ajuda a acertar o carro do Roderjan, ele foi junto com o Roderjan na quarta para PDRA, testou quarta, quinta e veio para cá para tocar o NHRA, que é o carro principal dele, o principal cliente, digamos assim, e agora ganhou a corrida. E a segunda corrida do ano da NHRA Pro Mode é a segunda que eles ganham. Tá indo, ó. Grandão. Bandeira do Brasil, ó. Chegamos aqui, ó, no campeão, ó. Pedro, segura ali, ó. Pode pegar. Segura bem, ó. Olha o troféu que eles ganham, ó.
Campeão da NHRA Pro Mode, ó. Fueltech Pro Mode 2022 em Charlotte. Muito legal o troféu. Esse aqui eles chamam de Wally. O Wally é dado para os campeões aqui da NHRA. Que legal. Carro aí, ó. O campeão. Ó, agora chegou a comemoração. Esse é o piloto. Let me show the shirt. Não, the back. Olha que legal a camiseta dele, ó. Essa parte é legal, ó. Eles vêm aqui no pódio, ó. Traz o carro, a foto. Right here, big smiles. Congrats. Good job. Thank you again. Thank you. Pronto, missão cumprida. Viemos mostrar a NHRA. Ganhamos a NHRA. Cara, se eu pudesse, eu vinha todo final de semana. Mas é cansativo, é missão também. É missão. Ou esses caras vêm aí 10 vezes por ano, Pro Mode andar, 12 né? vezes por ano. 12? Não, você imagina, é cansativo pra gente que vem assistir. É. Imagina pros caras que vêm, montam o circo inteiro, todo desmontam tempo, né? e estão ficando prontos pra próxima já. Beleza, agora é o seguinte, ó, agora nós temos essa missão toda aqui, ó, levar toda essa turma numa van. Vambora? Vamos. Vambora ou não? Vamos embora ou não? Vamos? Vai caber todo mundo na van? O Zé e o Bretas vai o Kaká no meio ali, ó. E nós aqui, ó, contratamos o cara pra carregar a mala pra gente agora, ó. Agora é o seguinte, ó, agora o final da missão é ir embora todo mundo nessa van aqui, ó. Será que vão caber toda essa turma aí nessa Kombi? Uma coisa legal, a placa dessa nossa ZMFT Crew, que é os membros, o time Fueltech. E agora é o seguinte, vamos contando, ó. 1, 2... Só vai entrando, só. Vai lá, vai entrando, vai entrando. Olha o tamanho aqui, ó. Motorista aí, ó. Motorista da van. Tem 2 lugares na frente, 3 aqui, 3 e mais 3 lá, ou 4 no fundo. E aqui a turma de socar as malas na traseira aqui, ó. Encerramos o episódio. NHRA com vitória. A primeira NHRA que é o nome Fueltech, como um orgulho. Eu quis vir ver como espectador, quem quis ver, vim mostrar pra vocês como é que é vir num evento desse em famílias, com família, com amigos, com todo mundo assistir. E pra coroar, realmente fechamos, ganhamos o evento aí com o Chris Thorne. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido o Sidney Grandão Frigo, né, o brasileiro, correndo também pra final, mas tá bonito demais ganhar e compartilhar isso com vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.